Bom, então, hoje, o que que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai fazer uma revisão de um conteúdo muito importante para o Enem. É um conteúdo que sempre cai, não importa a edição, não importa o contexto, não importa nada, vai cair. Vai ter alguma questão desse conteúdo que vai ter na prova do Enem. Então é muito bom que a gente revise, porque, né, quando eu dei esse conteúdo lá na metade do ano passado, teve problema, então muita gente não viu pelo YouTube, também tinha pouca gente na sala, que não, então muita gente também não assistiu no ao vivo, então é muito legal que a gente possa fazer essa revisão hoje desse conteúdo, que é funções da linguagem. Deixa eu já logo passar aqui. Que é funções da linguagem, né? Ah, esse conteúdo, além de ser é um tema importante para o Enem, porque vão cair questões sobre funções da linguagem, né? É um conteúdo que vai ajudar a gente a ler, basicamente. Deixa eu só botar meu celular no silencioso. Pronto. Vai ajudar a gente a ler, a entender um texto, a interpretar um texto assim de uma forma mais coerente, entendem? Então é muito importante a gente poder captar bem, pegar bem esse conteúdo. Boa noite quem chegou, que foram Franciele e Gabi, sejam bem-vindas. Boa noite, gente. Tava todo mundo já descansado ou vocês estavam estudando, treinando para o Enem? Tava descansando, né? Ai, gente, eu também tava até desacostumado já. Foi uma luta para eu montar essa aula, confesso. Ai, ai. Bom, então, no slide está escrito professor Ana e professor Pedro, porém a Ana não pôde participar da aula hoje, ela teve um imprevisto bem em cima da hora, então vai ser só eu por enquanto. É o que tem para hoje, né? Bom, vamos lá, que a gente já perdeu 5 minutos, que poderiam ser 5 minutos de conteúdo, 5 minutos importantes, e eu falo pra caramba, então vamos lá. Funções da linguagem. Funções da linguagem no Enem. Vamos lá. Entendendo as funções da linguagem, o candidato terá ferramentas para interpretar e resolver questões que possuirão diversos elementos comunicativos. Então, assim, quando a gente entende a função daquele texto, né, quando a gente entende a função que o autor daquele texto tá botando ali no papel, né, ou então falando, ou então, o texto que ele está produzindo, quando a gente entende a intenção dele, na verdade, a palavra que eu quero usar é intenção, fica tudo muito mais claro, né? Quando para interpretar um texto fica muito mais, fica tudo mais nítido na nossa cabeça, né? Como entender o objetivo do locutor, a quem a mensagem se destina, o objetivo dela, elementos escritos e imagéticos. Então, a gente pode entender um texto através de elementos escritos, né, com um texto escrito com palavras, ou então com elementos imagéticos, que vão ser textos que vão ser acompanhados com imagens, como, por exemplo, histórias em quadrinhos, ou então uma fotografia, uma pintura. Todos, tudo isso que a gente usa para se comunicar vão ter esses elementos, que são os elementos da comunicação, importantes para a gente se entender, para a gente se compreender, para a gente se entender, para a gente se compreender, né? Assim como auxiliará a interpretar diversos textos durante toda a prova. Então, entendendo esse tema, como eu já falei, a gente tanto vai poder resolver questões de funções da linguagem, como interpretar os diversos textos durante a prova. E às vezes interpretar até mesmo aquele texto da redação, ajudar a gente a construir os textos da redação, né? Ajudar a gente a construir a nossa redação também é bem importante. Pois a prova irá exigir uma compreensão global do texto. Como a gente sabe, né? Quando a gente vai ler, quando a gente vai fazer o Enem, uma dica que é muito dada é que a gente precisa interpretar os textos para a gente conseguir fazer uma boa prova, principalmente na parte de linguagens, né? Linguagens, história, é bom a gente ter, é bom, claro, a gente sempre trazer conteúdo, uma bagagem de conteúdo, mas interpretação é essencial. Bom, vamos lá. Como que vai se dar esse processo de comunicação, né? A gente começa no básico, na linguagem.
ou através da linguagem verbal, ou através da linguagem não verbal, ou através da linguagem mista, que são os dois juntos, né? A linguagem verbal, a unidade básica é a palavra, escrita ou falada, né? Então, pode ser a linguagem verbal, pode ser eu conversando com alguém no boca a boca, né? Falando mesmo, me comunicando por gestos, etc. Ou um texto que eu escrevo, né? Como a redação do Enem. E na linguagem não verbal, que pode ser através de música, né? A música, principalmente, como a gente está falando de uma linguagem não verbal, na música que não há a letra, né? A música que vai expressar o que o emissor, né? O produtor daquela música está querendo expressar através de sons, né? Através de instrumentos, etc. Então, a linguagem não verbal pode ser através da música, fotos, pinturas, danças, esculturas, tudo isso comunica, né? Comunica alguma coisa. E a linguagem mística? A linguagem mística não. A linguagem das bruxas. Não, a linguagem mista. Utiliza-se da linguagem verbal e imagética, como quadrinhos, cartoons, tirinhas, cinema, teatro, né? Que são elementos que vão utilizar tanto a imagem como o texto falado ou escrito, né? Para construir a noção que ele quer construir, para construir a ideia que ele quer construir, né? Bom, se estiver tudo certinho até aqui, a gente passa adiante. Passando adiante. Aqui, então, a gente tem um exemplo, uma poesia, um poema de Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima, que é um exemplo claro de uma linguagem verbal, não é? Ele está usando aqui as palavras dele, né? As palavras para poder se expressar. Então, a gente aqui não tem dúvida de que seja uma imagem, uma linguagem verbal. Né? Acho que não precisa ler a poesia, né? Deu para entender a ideia. Aqui é um exemplo de linguagem não verbal, né? Porque é um quadrinho que não tem nenhum elemento escrito, não tem nenhuma palavra para passar a imagem para passar a mensagem que ele quer passar. Entretanto, quando a gente vê a imagem, a gente entende mais ou menos o que ela está querendo dizer, né? Mais ou menos não, a gente entende o que ela está querendo dizer, né? O que ela está querendo dizer? Mafalda chegou ali com uma plantinha do lado do mundo e a plantinha morreu. Bom, a mensagem está clara, né? Energia negativaça, assim, tipo, matando a plantinha, coitada. E, né? É essa a mensagem do cartoon. E aqui nós temos uma história em quadrinhos, né? É uma história em quadrinhos que ela mistura tanto elementos imagéticos como elementos de palavras, né? Para construir a mensagem. Aí se dá o seguinte diálogo. Bom dia, menina. O chefe da família está. Nesta família não há chefe, nós somos uma cooperativa. E bate a porta na cara do cara. Afinal, naquele curso de vendas não ensinavam todas as respostas. Né? Então, aqui a gente tem essa mensagem, claramente, né, da Mafalda fechando a porta na cara do senhor que está tentando fazer uma venda, de repente, e mostra ele meio decepcionado, né? Porque, tipo, ele não foi treinado para passar por isso, né? Para passar por essa situação onde tem uma criança falando dessa maneira, né? Então, aqui eles usaram vários elementos, né? Tanto o elemento imagético como o elemento escrito, as palavras escritas, para poder passar a mensagem que ele quer passar. Então, vamos lá. Para a gente poder entender as funções da linguagem, né, a gente já viu que ela pode se dar através da linguagem verbal, da linguagem não verbal e da linguagem mista, onde mistura os dois. Mas a gente precisa de alguns elementos comunicativos que vão se dar no processo de comunicação. Então, assim, todas as vezes que eu tiver um processo de comunicação, o que é esse processo de comunicação que eu estou falando, né? Esse processo de comunicação sei lá, pode ser o momento que eu sento num banco da praça e começo a conversar com alguém. Pode ser essa aula aqui que eu estou falando com vocês, né? Pode ser, de repente, um outdoor, pode ser um tweet, pode ser um post no Facebook, pode ser uma publicação no Instagram. Tudo isso
são processos comunicativos, né? Tudo isso são práticas comunicativas, e todas elas vão ter esses elementos. Por quê? Porque através desses elementos, a gente vai construir a mensagem que a gente quer passar. A gente vai construir o entendimento, o significado daquilo que a gente quer passar, né? Então, vamos lá. Elementos comunicativos. Além da mensagem em si, considerando a prova do Enem, escrita ou em imagens, há outros elementos para se considerar numa questão. Então, a gente está lá fazendo a prova do Enem. Vamos pensar num contexto fora desse contexto ali de que seja uma questão sobre funções da linguagem. Vamos supor que a gente está, sei lá, fazendo uma questão de história, tá? Uma questão de história. Então, a questão de história vai trazer um texto ali. E naquele texto você precisa retirar uma informação para poder, uma informação importante para poder responder a sua pergunta, a sua resposta. Na resposta, vão ter duas questões ali muito parecidas que, assim, para diferenciar uma da outra, vai ser muito importante a gente destacar alguma informação ali no texto que está passando despercebida. Alguma informação que a gente vai captar através do quê? Através da intenção do autor daquele texto, né? Como que a gente vai captar isso? Veja só, a gente vai entender, primeiro, que nesse processo de comunicação, existe o emissor, o receptor e a mensagem. O receptor é aquele que produz e emite a mensagem. Então, se a gente está lendo um texto de história na prova do Enem, o emissor vai ser aquela pessoa, ou aquela editora, ou aquela publicação, aquela revista, que vai estar nos créditos embaixo. Como é que é o nome? Na fonte embaixo, né? Na fonte embaixo. Aquelas letras pequenininhas. Esse vai ser o emissor. Vai ser a pessoa, ou a corporação, a empresa, a instituição que está passando a mensagem, né? O receptor é aquele que recebe a mensagem. Então, se você está lendo aquele texto, então é você que é o receptor, correto? Está tudo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando? Está todo mundo me ouvindo direitinho? Alguma dúvida? Tudo certo? Então tá, então vamos lá. Bom, então a gente tem o emissor, o receptor e a mensagem, que são as informações transmitidas. É o texto que você vai estar lendo, né? Tudo isso muito claro, muito simples, tá bem entendido, né? Essa é a base, mais ou menos, do processo de comunicação. Vão entrar outros elementos, tá? Mas, basicamente, no processo de comunicação vai haver o emissor, aquele que produz, o receptor, aquele que recebe, e a mensagem, aquilo que está sendo dito, né? Bom, temos a mensagem e essa mensagem vai se dar como, né? Como que a gente vai produzir essa mensagem? Como que o emissor vai produzir essa mensagem? Através do código. O que é o código? Código, através de William Cereja, um linguista gramático, é uma convenção estabelecida por uma comunidade com base em conhecimento compartilhado, a fim de deixar a comunicação mais rápida. Então, um código, olha só, é muito importante entender isso. Um código é uma convenção estabelecida por uma comunidade. Então, um código, para ele ser entendido, toda a comunidade, melhor dizendo, um código para ser entendido, as pessoas envolvidas nesse processo de comunicação precisam entender esse código, precisam ter esse código para poderem se entender, correto? Porque se eu estou falando em francês, numa aula que as pessoas só entendem português, supondo, não sei qual língua que vocês falam, vocês não vão me entender, né? Então, naquele processo de comunicação, é importante que as pessoas envolvidas, elas entendam o mesmo código. Tanto a pessoa que está emitindo aquele código, quanto uma pessoa que está recebendo aquele código. Exemplos. Exemplos de códigos, né? Nós temos os símbolos, os sinais de trânsito em placas, código Morse, buzinas, mas o código mais importante, o mais utilizado, o código que, assim, sem sombra de dúvidas, é o código que a gente vai precisar pegar para a gente poder entender esse processo aqui de comunicação, é a língua. A língua nada mais é do que o código.
correto? Do que um código. Veja o que o Cereja falou ali. É uma convenção estabelecida por uma comunidade. Então, tipo assim, nós estamos aqui no Brasil, no país Brasil, e aqui foi estabelecido pela comunidade brasileira que a língua portuguesa é a língua oficial desse país, né? A língua portuguesa é a língua que a gente vai se comunicar através de todo o canto desse Brasilzão. Entenderam? Bom, aqui tem outros exemplos de códigos, né? Esse código aqui de uma placa de trânsito, né? Esse código aqui, que é claramente a pessoa falando é necessário o uso da máscara também. Esses códigos aqui de assento preferencial, né? Tudo isso passam uma mensagem. E, mais importante entender, passa uma mensagem num contexto específico, né? Através do contexto que tudo isso está, a gente entende, né? Porque, por exemplo, todas essas placas aqui, por exemplo, essa placa de não estacionar, essa placa de semáforo, né? Todas elas, a gente entende o que elas são, por quê? Porque elas estão ali em um contexto, correto? Elas estão ali no contexto da estrada, da pista, então a gente sabe o que é isso, porque a gente tem essa experiência de vida de passar por uma rodovia e a gente vê aquilo, né? Naquele contexto, essa placa aqui de semáforo faz todo sentido. Mas não faria muito sentido, não comunicaria nada, se essa placa estivesse aqui na parede do meu quarto, né? Não estaria comunicando nada. Não estaria falando para eu prestar atenção nem nada. Diferente dessa placa aqui da máscara, por exemplo. Se eu botasse essa placa na minha porta, o que ela estaria falando? Pô, usar máscara aí, né? Por favor. No mínimo. Bom, seguindo. Então, a gente tem o código, a gente tem o emissor, o receptor, a mensagem, o código e o canal de comunicação ou contato, né? O que é o canal de comunicação? Desculpa. É por onde a mensagem é transmitida, que pode ser por jornal, revista, rádio, e-mail, blog, televisão, redes sociais, propagandas, WhatsApp. Então, vamos supor assim, ó, vamos pegar um exemplo dessa aula. Eu estou aqui falando com vocês, dando essa aula para vocês, esse conteúdo para vocês. Eu sou o receptor, vocês são os emissores, tudo bem? O código que a gente está usando é o quê? É a língua portuguesa, correto? A mensagem que eu estou passando é o quê? É essa mensagem, né? É sobre funções da linguagem, correto? E o canal de comunicação é o meu computador, né? O meu computador, através dele, eu estou dando essa aula e através do computador de vocês, vocês estão recebendo essa aula. Então, o nosso canal de comunicação é o computador, ou a internet, ou os dois. Agora eu fiquei um pouco confuso, mas vocês entenderam a ideia, né? É o computador que tá fazendo o contato aqui entre nós dois. Se fosse entre nós dois, entre nós 8, entre nós 7, entre nós 7. Se fosse pessoalmente, qual seria o canal de comunicação? O ar, né? Através do ar, eu tô jogando para vocês as ideias. Através do ar, eu tô aqui, ó, falando asneira, né? Então vamos lá. Então a gente tem o canal de comunicação e o contexto, ou também conhecido como referente, que é a situação da qual a mensagem se refere, assunto ao qual ela se refere e tudo que está relacionado a ela. Então o contexto ou então a gente pode falar que é o contexto ou o assunto, né? O contexto e o assunto. Então o contexto aqui, o contexto é uma aula e o assunto são funções da linguagem, né? A mensagem como diferenciar a mensagem, né, que eu tô falando aqui para vocês, a mensagem, e o assunto. A mensagem é basicamente a mensagem mesmo, sabe? Tipo, a mensagem. Isso aqui é uma mensagem. Eu tô passando para vocês uma mensagem, entendem? O assunto é sobre o que é essa mensagem. O assunto é funções da linguagem. Tudo bem? Ai, meu Deus, travou aqui. Bom, aí aqui a gente tem uma imagem para poder entender direitinho esse processo aí. Elementos da comunicação. A gente tem o receptor, né, que é a pessoa que vai receber, o emissor,
Aí, esse emissor, ele está produzindo a mensagem e essa mensagem, ela está embebida em contexto, canal e código. Essa mensagem, ela só está sendo produzida porque o contexto, o canal e o código existem. E o emissor existe, e o receptor existe. Se não tivesse nenhum desses elementos, não estaria ocorrendo essa comunicação. Vocês conseguem entender? Se não tivesse um emissor, essa mensagem não estaria sendo produzida. Se não tivesse um receptor, essa mensagem não estaria chegando em lugar nenhum. Certo? Se não tivesse um contexto, essa mensagem não seria entendida. Se não tivesse um canal, essa mensagem não seria jogada, sabe? E se não tivesse um código, essa mensagem ia ser abstração, né? Uma abstração de ideias. Entendem essa coisa aí complexa, mas nem tanto? Todo mundo fala tudo bem para eu entender que está tudo bem. Eu saio daqui quando as 6 pessoas que estão na sala falarem tudo bem. Um, dois, três. Faltam 3 pessoas, hein? Se 3 pessoas não responderem, eu vou entender que que essas 3 pessoas não estão me ouvindo, na real. Botaram no mudo. Tá, agora foi todo mundo, porque aí o Lucas, né? A Samara, no caso, não é a aluna. Então tá. Então vamos lá. Então vamos seguir. Então tem isso aqui, né? Vamos lá. Ai, Jesus, passa. Bom, aqui começa a ficar uns slides mais cagados, gente, porque o primeiro. Até ali agora eram os slides que a Ana produziu, e é daqui em diante são os slides que eu produzi, que sinceramente eu não tenho saco para fazer slide, mas tem que fazer, porque senão a aula não fica só eu falando, né? Tem que ter um visu. Bom, enfim, a cada um desses elementos corresponde uma função da linguagem, dependendo da finalidade principal de cada texto produzido. Então, os elementos que eu estou me referindo aqui são esses elementos. Então, cada um desses elementos, tanto o receptor como o emissor, o contexto, a mensagem, canal, código, cada um deles vai ter uma função da linguagem. É aqui que a gente começa a falar de função da. Na verdade, a gente já está falando desde o começo, para entender. Mas é a partir daqui que a função da linguagem entra. Por quê? Porque a gente precisa entender que a função da linguagem ela vai se referir a cada um desses elementos do processo de comunicação. Tá bom? Um texto que tiver um foco no emissor vai ter uma função. Um texto que tiver um foco no contexto vai ter outra função. Um texto que tiver um foco no receptor vai ter outra função e assim por diante. E aqui tem esse esqueminha que eu tinha dado até na aula original sobre esse tema, que eu trouxe de volta porque eu achei interessante, né? Porque fica no lugar de cada um. Só que aquela imagem ela está invertida, né? Aqui, no caso, a emotiva é o emissor e a conativa é o receptor. Tá ao contrário da imagem anterior que eu mostrei. Mas, enfim, segue em frente. Então, a gente vai ter as funções emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conativa. Cada uma dessas funções vão produzir textos diferentes, vão produzir mensagens diferentes. Entretanto, é importante a gente entender que elas não funcionam de forma isolada. Elas estão aqui definidas assim por esse diagrama, vamos supor, por esse desenhozinho, mas elas não trabalham isoladamente, né? Cada um dos elementos do processo de comunicação são importantes para a gente entender aquilo, né? Porque não adianta nada eu estar falando uma coisa, por exemplo, se eu estivesse falando sobre funções da linguagem num contexto, né, que é totalmente isolado de uma aula, pô, não tem nada a ver, né? Por que eu estou falando de funções da linguagem, sei lá, na mesa do bar? Não é um contexto para estar falando de funções da linguagem. A não ser que o contexto seja, alguém me perguntou sobre isso, entenderam? Bom, enfim, vamos lá. Então, cada elemento do processo de comunicação vai ter uma função da linguagem.
Emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conativa. Vamos ver cada uma delas agora. Não, calma aí. Agora. Bom, então a gente tem a função emotiva, né? Qual que é o foco da função emotiva? É o emissor. A pessoa que está produzindo aquele texto está falando dela mesma. Então, o texto vai se Então, esse foco vai determinar as escolhas feitas na construção do texto. Por que, que esse foco vai determinar as escolhas feitas na produção do texto? Porque se eu estou falando de mim, eu sou o emissor. Eu sou a pessoa que está produzindo a mensagem. Se eu estou falando de mim, então eu estou utilizando elementos linguísticos para falar de mim, da minha experiência, da minha vida, do que eu estou pensando. Quais são esses elementos? Bom, primeiramente, expressão de sentimentos, emoções, opiniões do eu lírico. O eu lírico, né? O eu lírico, lembrando, é a pessoa que está produzindo a mensagem. Então, esses são alguns elementos que eu vou utilizar para produzir um texto com função emotiva. São textos que vão expressar sentimentos, emoções, opiniões e etc. Então vai ser um texto mais subjetivo, mais pessoal, um texto assim que vai partir do que eu penso, do que eu sinto e é isso, sabe? Mas é importante lembrar que na função emotiva não vai ser necessariamente, a gente não vai estar falando necessariamente de textos que falem de emoções, tá, gente? Não vai ser necessariamente de textos que vai ser, por exemplo, poesia. A gente não precisa dizer necessariamente que uma poesia está utilizando uma função emotiva para ser produzida, né? A gente pode falar de uma função emotiva, de repente, de um artigo de opinião, por exemplo. Um artigo de opinião ele vai expressar muito a opinião do autor. Então, essa é uma função emotiva também, tá? Quais são os outros elementos os elementos linguísticos que vão determinar a construção desse texto? Presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Se eu estou falando da minha vida, né, da minha experiência, da minha opinião, é claro que é, é claro que eu vou usar esses recursos, né? Porque eu vou estar sempre me referindo a mim, a mim, a mim, a mim, a mim, a mim. Meio narciso, né? Mas tudo bem. E presença de interjeições, reticências e pontos de exclamações. Por quê? Porque quando a gente usa interjeições, né, vamos falar um por um. Não, todos eles, na verdade. Quando a gente usa interjeições, reticências, pontos de exclamações, a gente está dando ênfase em alguma coisa, né? Quando a gente usa uma interjeição, por exemplo, essa interjeição pode significar dor, né? Pode significar surpresa, pode significar nojo, de repente, não sei. Pode significar um monte de coisa, mas são todas essas interjeições, elas estão expressando essa ideia é minha, entendem? Sou eu que estou produzindo aquela interjeição, eu que estou mostrando aquele sentimento, né? Aquele sentimento de nojo, aquele sentimento de surpresa, aquele sentimento de dor, entende? Assim como as reticências elas também são usadas para enfatizar alguma coisa, como ponto de exclamação também, né? De repente, enfatizar uma falta, né? Tipo, a falta que você me faz, reticências, sabe? Assim como o ponto de exclamação também faria esse papel, mas um papel mais pum, mais punkzão. Assim. Ai, tem que passar por aqui. Vai, Amanda. Bom, aqui a gente tem um exemplo clássico de função emotiva, né? Que é uma poesia da Hilda Hilst. Eu fiz questão de falar bem claro o nome da autora dessa poesia, porque eu esqueci de colocar aqui na fonte, então tá aí para vocês, tá? Tá aí pro YouTube, na verdade, né? Porque senão a gente, sei lá, de repente é processado. Bom, enfim. Então aí aqui a gente tem uma poesia, né? Veja só como é que vai se dar essa função emotiva na poesia. Eu amo aquele que caminha antes do meu passo. É Deus e resiste. Eu amo a minha morada, a terra triste. É sofrida e finita, e sobrevive. Eu amo o homem-luz que há em mim. É poeira e paixão, e acredita. Amo-te, meu ódio-amor, animal vida. É escassa e perseguidor, e recriaste a poesia na minha casa. Aqui ela está claramente falando da experiência de vida dela, das emoções dela, né? Tá falando de alguma coisa aí que eu não entendi exatamente, porque eu não sou muito bom de poesia, gente.
Mas se alguém conseguiu entender, beleza. Mas deu para ver os elementos ali da função emotiva, né? Ela está usando ali o eu amo a minha morada, a terra triste é sofrida e finita, porque né, é a experiência dela, aquilo ali é triste, é sofrido, ela sente aquilo, né? Na, na outra aula que eu dei, né, num exemplo de função emotiva, eu trouxe a música da Rita Lee, que ela também faz esse uso desses elementos, né? Que ela canta, um belo dia eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, me libertei daquela vida. Então ela está ali contando, né, a história de vida dela, dizendo que ela está ali se libertando e tal, de tudo que ela sentiu. Enfim, já deu para entender, né, o que é a função emotiva. Bom, função conativa ou apelativa. O receptor é o código. Então, gente, eu confundo as palavras, ainda bem que eu percebo. O receptor é o foco. O receptor é o foco. Ele determina as escolhas feitas na construção do texto. Então, se eu estou falando do receptor, se eu estou falando da pessoa que está me escutando, me lendo, ou enfim, eu vou usar elementos linguísticos que vão determinar que vão determinar esse foco, entende? Que vão determinar, que vai dar para a gente ler ali no texto que eu estou falando com a pessoa, com ela, né? Com a pessoa que está me lendo. Bom, de que maneira? Através do emprego de verbos no modo imperativo, principalmente. Porque se a gente está usando um verbo imperativo, o que é o verbo imperativo? Aquele verbo que exige, que faz uma ordem, né? Por exemplo, pense, aproveite, faça, alugue, venda, ande, coma, não sei o quê. Todos esses verbos que indicam uma ordem são verbos imperativos. E se eu estou dando uma ordem, eu estou falando para a pessoa, olha, faz isso. Então, eu estou me dirigindo ao receptor. Entendem? E os verbos e pronomes vão se dar majoritariamente na segunda ou terceira pessoa, né? Porque eu estou falando com ele, com você, com tu, né? Com eles. Então, nunca eu. Se tiver eu, já não é função conativa, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do receptor ou com o receptor. Entendem? E tem como objetivo principal persuadir os interlocutores. Vejam só o significado de conativo. O que é conativo? É aquilo que denota uma tentativa de realizar uma ação. Então, a função conativa, basicamente, ela vai tentar te convencer de alguma coisa. Se tem um anúncio, se tem um texto, se tem uma propaganda que está te convencendo de alguma coisa, é a função conativa. Por isso que é muito comum o quê? Propagandas, né? Anúncios publicitários, comerciais, esses, né, publicações que estão tentando vender alguma coisa, elas usam a função conativa, porque através da função conativa ou apelativa, veja o nome, apelativa, ela está apelando para, né? Ela está apelando para você comprar, tipo, porra, compra minha caneta aí, o Enem é daqui a pouco, sabe? Estou apelando para você, pô, compra minha caneta preta, você não tem caneta preta, você precisa da caneta preta para fazer a prova do Enem, entende? Estou te convencendo de alguma coisa, estou falando para você. Bom, essa é a função conativa, as características dela, né? Vamos ver como ela se dá. Aqui, por exemplo, como a função conativa tá funcionando aqui. A gente tem um texto. O Rio pede uma vida mais saudável. Aceite esse convite. A Unimed Rio vai com você. E aí, atrás a gente tem uma imagem, né? Que é o sol refletindo na pessoa e fazendo essa sombra aí no chão, a pessoa andando de bicicleta. Então, como é que eles estão produzindo esse texto aqui através da função conativa? Bom, primeiro, a gente tem esse texto. O Rio pede uma vida mais saudável. Então, a gente sabe que o quê? Ele está vendendo saúde. É uma propaganda que está querendo vender saúde, né? Se ele está querendo vender saúde, atrás, essa imagem da bicicleta, tá na cara. Ele está querendo dizer o quê?
faça atividade física. É isso que a gente precisa que você faça para o Rio ser uma cidade mais saudável, né? Para o Rio ter uma cidade, para ter hábitos mais saudáveis de saúde na população. Aí ele utiliza esses elementos, olha, aceite esse convite, a Unimed Rio vai com você, tá se referindo sempre ao receptor, a pessoa que está lendo a mensagem. Tudo bem, gente? Até aqui tá dando para entender direitinho, né? Vou passar adiante. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar, tá falando muito rápido. Aí eu repito. Aí eu falo mais devagar. Bom, a gente tem agora a função referencial. O referente, contexto, é o foco. Então, assim, quando a gente está falando do referente, a gente está falando do contexto, do assunto. Contexto e ou assunto. E, na função referencial, o contexto e ou assunto é o foco da mensagem. Né? E ele vai determinar as escolhas feitas na construção do texto, através de elementos linguísticos, mais uma vez. Quais são esses elementos linguísticos? Bom, a função principal é informar o leitor, tá? Então, se a minha intenção num texto é passar informações, eu quero te informar sobre uma coisa, eu não vou ficar fazendo uma poesia, por exemplo. Né? Eu não vou ficar inventando uma história mirabolante de 15 páginas para te contar que fulano foi assaltado na esquina ontem às 5 horas da tarde. Né? O que eu vou fazer? Eu vou usar uma linguagem mais direta. Meu texto, obviamente, vai acabar sendo um pouco mais curto, ou então mais longo, dependendo do assunto. Né? Isso não é uma característica boa, na verdade, esquece. Mas a mensagem, basicamente, vai ser uma mensagem mais direta, mais focada no assunto. Então, se eu quero falar para vocês, olha, fulano foi assaltado às 15 horas ontem na esquina da minha casa, essa vai ser a informação do texto, entende? Eu não vou criar uma história toda mirabolante para falar isso. Não, o que eu preciso que você entenda são essas informações. Fulano foi assaltado às 15 horas ontem. E olha só que engraçado, quando a gente faz a faculdade de jornalismo, eles botam lá o quê? Quando a gente está aprendendo a fazer notícia. O que você precisa responder? Quem, quando, onde, como e o quê? Você precisa ter esses 5 elementos no seu texto jornalístico. Então, textos jornalísticos, né, notícias, reportagens, são elementos bem claros de função referencial, porque eles estão ali mostrando exatamente isso, estão indo direto ao ponto, estão usando uma linguagem mais direta, mais objetiva, né, que é a linguagem denotativa, que é a última característica que eu coloquei aqui. A linguagem denotativa é aquela que vai direta no ponto, direto no assunto. Então, tem sempre o uso da terceira pessoa, né, porque está falando de outras coisas, está falando de outras situações que ocorreram, não estou falando de mim. Posso estar falando dele, né, mas eu vou estar falando dele sempre na terceira pessoa, nunca, né, na segunda, porque eu não estou falando com você. De repente, eu posso estar até falando com você num texto jornalístico, mas vai ser aquela coisa indireta, né? Não estou falando de você, estou falando daquela pessoa. Bom, essas são as características da função referencial, né? Veja esse texto. Há alguma razão para não haver janelas nos banheiros de avião? Tem sim. E não é para evitar que alguns passageiros de outro avião vejam você em momentos íntimos. Os banheiros ficam em locais estratégicos, na frente, no fundo e também no meio. Nesses pontos está a junção reforçada da fuselagem da aeronave com o bico, com a cauda e com as asas. Perto dos sistemas hidráulicos e elétricos, essas áreas carregam um peso bem grande. Uma janela ali significaria recortes desnecessários e arriscados na estrutura, que poderiam fragilizar a aeronave e causar acidentes. Ou seja, aquela baita vista na hora do xixi não valeria a pena. Vocês estão vendo que a linguagem utilizada aqui é bem direta. Eles não dão rolo, não faz nenhuma rima, né? De repente não brinca com as palavras. É direto. A resposta está ali, ó. A resposta já está, na verdade, no primeiro período. Há alguma razão para não haver janelas nos banheiros de avião? Tem sim. Pronto, acabou, matou aí. Tem, já deu a resposta. Aí agora ele vai dar a explicação. E a explicação vai se dar
ali sempre de forma bem clara, né? Bem objetiva. Função metalinguística. O código é o foco da função metalinguística, né? Quando a gente tiver um texto falando sobre texto, isso é uma função metalinguística. Ou então, assim, por exemplo, aqui é uma aula de língua portuguesa, correto? E, através dessa aula de língua portuguesa, eu estou falando pela língua portuguesa. Então, essa aula também é uma aula metalinguística. Olha que interessante, né? Também eu estou usando a função metalinguística predominantemente nessa aula, porque eu estou falando sobre a língua que eu estou... Entende? Que eu estou... Calma aí. Deixa eu tentar produzir essa frase direito. Eu estou falando sobre a língua que eu estou ensinando. Entenderam? Calma aí, não. Eu tô falando na língua que eu tô ensinando. É isso. Eu tô falando na língua que eu tô ensinando. Então, função metalinguística é isso. Então, como vai se dar? Olha esse poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, talvez. Acho que eu não coloquei aqui também. Enfim, vejam esse poema. Poesia. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento imunda a minha vida inteira. Então ele está escrevendo uma poesia sobre poesia. Entende? Isso é a função metalinguística. Ele tá... É uma coisa dentro da outra. Então, por exemplo, filme que fala de filme, teatro que fala de teatro, pintura que fala de pintura. Por exemplo, tem uma pintura do Van Gogh que é ele mesmo, né? Ele está fazendo um autorretrato. Então, aquilo é uma metalinguística, né? Ou então, o pintor que está fazendo uma pintura dele fazendo aquela pintura, né? Isso tudo é metalinguística, que mistura essas coisas assim, pá, tudo ali meio... Parece uma coisa meio Inception, né? Bom, a função fática, que eu acho que já é a última função, o canal é o foco. Então, o canal vai... Se eu estou falando do canal, isso vai determinar as escolhas feitas na construção do texto. Os exemplos mais típicos dessa função são os cumprimentos diários, as conversas de elevador, as primeiras palavras de qualquer interação. Então, vamos supor assim, a função fática a gente vai estar falando, a gente não vai estar necessariamente falando do canal. A gente pode sim estar falando do canal, pode estar se referindo ao canal, mas a gente está testando ele. Na verdade, na função fática, a gente vai testar o canal, sabe? Então, quando eu boto aqui as conversas de elevador ou as primeiras palavras de qualquer interação, ou os cumprimentos diários são um bom exemplo. Porque, por exemplo, antes de você iniciar uma conversa com alguém, você testa o canal. Você testa para ver se a pessoa está te ouvindo, você testa a atenção dela, né? Você chama a atenção dela para si. Então, isso é a função fática em ação. Né? Quando a gente fala, boa tarde, tudo bem? Tipo, você não tem muito assunto com a pessoa, você não está falando de nada com ela, sabe? Nada em específico. Você só está jogando ali palavras para criar essa conexão, entendem? Essa é a função fática. Esse é o canal. Vamos ver aqui um exemplo bom para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Oi, oi. Você está esperando alguém? Uma amiga, mas ela não pode vir. Se incomoda se eu me sentar? Não, não, de jeito nenhum. Bar legal, hein? Você vem sempre aqui? Não, primeira vez. Nem nos apresentamos, Hélio. Laura, muito prazer. Algum problema? Não, é que eu lembrei de um compromisso. Desculpa, preciso ir. Prazer, hein? Vejam só, eles não falaram de absolutamente nada. Eles conversaram eles trocaram ideia por horas, por um maior tempão, mas não falaram de nada. Eles só estavam ali testando o canal um do outro, né? Mas isso foi interrompido, porque o que acontece? Não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui, na real, é um anúncio é uma propaganda de fio dental. E ali, no Muito Prazer, que a Laura fala, ela tem um desenho tem uma figurinha de um alface, né? Então, seria como se o cara tivesse visto um pedaço de alface no dente dela, aí ele ficou assustado com aquilo, achou nojento e meteu o pé. Ao invés de falar, pô, seu dente tá sujo, né? E seria em frente ele fez isso, enfim. Mas ali eles não chegaram de fato a conversar sobre alguma coisa, né? Eles não falaram eles não teve um foco no receptor, não teve um foco
no emissor, no receptor, no emissor, no contexto, nada assim. Eles estão testando o canal primeiro para começar essa conversa, entende? Então tá ali, ó, batendo o papo furado, entendem? Claro que vão ter elementos aqui que vão fazer o quê? Vão chamar a atenção do receptor, né? Então, ó, você está esperando alguém, uma amiga, mas ela não pode vir. Então, assim, claro que vai ter elementos aqui de que por exemplo, da função conativa. Só que ele não está tentando convencer ela com essa pergunta aqui, né? Você está esperando alguém? Não, eu estou fazendo uma pergunta jogada, né? Uma pergunta assim, só para construir esse laço aí de um primeiro momento. Tudo bem? E a função poética, essa é a última. E a função poética. A mensagem é o foco da função poética. Na função poética, basicamente, como o próprio nome já diz, poético. Então, assim, vai ser necessário, vai ser feita uma produção de ritmo e sonoridade naquele texto, né? Ritmo, sonoridade e o uso expressivo de figuras de linguagem, porque vão ser textos que vão mexer muito com a imaginação, né? Vai mexer muito com o jogo de palavras, de repente, no texto, a gente pode ter quebra de linhas, assim, quebra de palavra, separação de sílaba errada, por exemplo, né? Se a gente, por exemplo, fala planta, separar a planta no T, né? Plants, aí quebra A, né? Então tudo isso vai ser meio que liberado, assim, né? Para a pessoa produzir. Porque na função poética a gente vai brincar aí com a língua, né? Então por isso que no texto literário, o texto literário, né? Seja livros de literatura, poesia, música também pode ser, né? De repente, vai ser muito comum ter a presença da função poética, porque ele brinca com a língua, né? Faz esse jogo aí com ela. Aí aqui a gente tem esse exemplo dessa poesia aqui. Eita! Ai, gente, calma aí. Ai, será que eu consigo fazer esse zoom? Eu consigo, que tudo. Calma aí. Tá, então aqui ele fala assim, ó. Ferida, sem ferida, tudo começa de novo. A cor cora, a flor, o ir vai. O rir rói, o amor mói. O céu cai, a dor dói. Então, tá vendo? A gente tem essa brincadeira aí com as palavras da língua portuguesa, ou enfim, com o código que está sendo usado. Tudo bem? Bom, essas foram as funções da linguagem. Mas antes de encerrar, eu queria deixar bem claro essa parte aqui, ó. Os elementos que compõem a comunicação não são estáticos, separados, o locutor ativo e o locutário passivo. Eles se influenciam mutuamente no processo interativo, que eu falei lá no começo. Independente, gente, no processo de comunicação, todos os elementos ali vão ser importantes para construir o significado daquela mensagem, tá? Porque vamos ver aqui esse texto. Olha só. Com tanto roubo de carro, logo logo você encontra uma vaga. Aí embaixo, estacionamentos com seguro total, multiparque. Vejam bem, se a gente tivesse tirado essa faixa preta aqui, não tivesse essa mensagem, tivesse só isso aqui, com tanto roubo de carro, logo logo você encontra uma vaga. O que isso estaria dizendo numa placa na rua? Vamos supor, tem uma placa na rua que está falando assim, com tanto roubo de carro, logo logo você encontra uma vaga, né? O que ele está se referindo? Ele está falando, ele tá fazendo uma crítica à violência na cidade? Só se for, né? Mas quando a gente usa essa faixa preta aí que está falando do multiparque, está falando que são estacionamentos com seguro total, etc., a gente entende que é uma propaganda, entende? Então a gente tem um contexto. O contexto é a rua, né? O contexto é ali aquela placa naquele lugar ali indicando o estacionamento, correto? A gente tem o emissor, o multiparque, né? O multiparque é a empresa que está produzindo essa mensagem que está falando, olha, vem para o meu estacionamento, né? A gente tem a mensagem, que é a mensagem o quê? A mensagem aqui, na real, ela está por trás, né? Por trás do que está escrito. Né? A mensagem, na real, é o quê? Pô,
assina aqui esse estacionamento que vai dar certo. Né? Você não vai perder o seu carro. Porque ali ele não está querendo dizer que o carro vai ser roubado. Ali ele está querendo vender o negócio. Né? Ele está fazendo aqui uma propaganda, mas ele usa menos a função conativa, né? Ele usa mais o quê? O contexto, né? Ele está usando ali mais essa preocupação do receptor, né? Porque se ele está ali na rua, veja bem, o receptor não perguntou nada, mas a placa ela está já iniciando a conversa, supondo o que está se passando na cabeça do cara, tipo, pô, ó, ele não vai achar nenhuma vaga. Vou falar com ele aqui. Ei, com tanto roubo de carro, hein? Logo, logo você encontra uma vaga. Relaxa aí. Entende? Ele está iniciando essa conversa através de um pensamento que pode aparecer no receptor. Entende? Então, tudo, todos os processos ali, todos os elementos do processo de comunicação são importantes para a gente entender o que está sendo dito, tá? Se há falha em algum deles, há falha na comunicação. Se não tem um deles, não tem comunicação, tá? Bom, dito isto, nós temos agora uma questãozinha para a gente botar a cabeça para funcionar, tá? Quero saber se está todo mundo me acompanhando, se está todo mundo aí, para a gente poder fazer essa questão. Quero saber se vocês conseguiram entender, se tem alguma dúvida, quer que eu repita alguma coisa. Tudo certo? Bom, então vamos para a questão, gente. Se der tempo, a gente faz a outra. Acho que tem duas. Como eu falei, eu falo demais, né? Achei que ia dar tempo de dar tudo. Enfim, vamos lá, o texto. Tá dando zoom aí para vocês também, para vocês conseguirem ler direito? Ou o zoom é só meu aqui? Sim? Ah, beleza. Então vamos lá. É água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores na Universidade Federal do Pará apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. A reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, vejam aqui o emissor, Época, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza as suas opiniões baseadas em fatos, os aspectos objetivos e precisos, os elementos de persuasão do leitor, os elementos estéticos na construção do texto, ou os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. Deixa eu ver se a enquete funciona aqui. Funciona. Podem responder a enquete aí com o que vocês acham que é. Esse é o relógio estou rodando. Se vocês precisarem que mostre o texto de novo, de repente, é só pedir. Mostrar o texto? Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um... Ai, calma aí. Ai, agora foi. De nada.
Aí, se precisar voltar para as perguntas de novo, vocês me avisam também que eu volto. E aí, pessoal? Vou esperar mais um pouquinho, hein? Posso voltar aqui para as perguntas? Ai, calma aí. Calma aí. João, então guarda para você, deixa para responder depois, quando eu lançar a manchete. A enquete, manchete, ó. Que aí você fala, para não dar cola. Não sei também se você vai responder certo a opção que você está pensando. Mas um minutinho. Ai, meu Deus, vamos lá. Tá, eu vou lançar a enquete, hein? Publicar resultados da enquete. Foi. Caraca, a gente teve uma resposta para cada. Olha que loucura. Bom, provavelmente alguém aqui errou, né? A gente não pode dizer que todo mundo acertou, porque só tem uma resposta certa. Qual que você achou que era, João? Botaria na B os aspectos objetivos e precisos, né? Bom, então vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir por respostas dadas. Letra A. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza as suas opiniões baseadas em fatos. Olha, por que não é a letra A? Porque, apesar de serem fatos, não são opiniões do autor, né? São fatos, mas não são opiniões dele. Através desses fatos, ele pode ter as opiniões dele lá, por conta própria, mas ele não expressou essas opiniões nesse texto. Ele está priorizando o que ali? Ele está dizendo, olha, a gente tem esse tanto de água nesse lugar e essa água pode abastecer a população mundial por 500 anos. Isso não é opinião, isso é fato, né? Isso aí é um estudo. Então, não pode ser a opção A. A B. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza os aspectos objetivos e precisos. Vamos ver. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará. É um dado. Apontam o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Outro dado. Com volume estimado. Olha, os textos está cheio de dado. Cheio de dado. E cheio de dados precisos, né? Objetivos e precisos. Ele está indo direto no assunto que ele quer falar, né? Que é sobre essa questão da água aí, dessa pesquisa que foi feita. Então, a resposta correta, sim, é a letra B. Aspectos objetivos e precisos. Vejam bem, aqui, quando ele faz a pergunta, essa notícia é publicada em uma revista de grande circulação, ele já fala qual que é a função. Apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial, então ele já fala, ele já dá ali, ó, é a função referencial. Quais são as características principais da função referencial? Os aspectos objetivos e precisos das informações, né? Não tem opinião na função referencial, né? Não tem ali
a alternativa C, elementos de persuasão do leitor. Ele não está tentando persuadir o leitor, ele está mostrando fatos, ele está indo direto aos fatos. A persuasão ao leitor é a função conativa, lembra? Que foca no leitor, né? A outra era os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. Repara na palavrinha. Se bem que na acho que foi o João, que o João votou errado, né? Não foi ninguém que escolheu, mas só para entender, né? Os aspectos subjetivos. Quando a gente está falando de subjetivo, a gente está falando de opinião pessoal, experiência própria. Então não é uma coisa, não é a verdade, né? Não é o fato. É uma experiência subjetiva, uma experiência própria. Tudo bem? Tudo bem, gente. Essa foi a nossa aula de função da linguagem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudinho direitinho. Qualquer coisa, podem mandar mensagem lá no grupo do desafio, falando assim, preciso de dúvidas sobre uma questão de português, que eu me disponibilizo para tirar essa dúvida para vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiveram sobre essa aula, vocês também podem falar lá no negócio, no grupo, tá? A gente está aí chegando perto do Enem e eu espero que vocês se deem muito bem, gente. Prestem muita atenção, com muita calma, muita sabedoria, muita paciência. E vamos dar-lhe! Vamos ver as mensagens. Obrigado pela aula, foi ótimo, vai ajudar muito na hora de prova do Enem. Obrigado, Gabi. Espero que ajude bastante. Ai, muito obrigado, Luísa. Foi muito bom dar aula para você esse ano. E espero dar de novo. Não, calma aí. Eu não espero dar de novo ano que vem. Eu espero que você, ano que vem, consiga a sua vaga na faculdade. Eu me confundi. Ai, muito obrigado por tudo. Ótima aula. Muito obrigado, Tânia. Boa sorte para vocês, gente. Eu espero que todos vocês consigam a tão sonhada vaga. Não me leva a mal o quê? Ai, a gafe que eu paguei agora. Eu também não pretendo te ver por aqui, pelo amor de Deus. Eu pretendo te ver lá na UFPEL, tá? Espero te ver lá na UFPEL. No intervalo entre aulas, assim. Bom, gente, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje. Beijão para vocês. João, vamos ver. Eu espero que não. Beijo, tchau.